Esse é o podcast da Junqueira Consultoria. Meu nome é Rafael. Hoje a gente vai falar sobre CTA para advogados. CTA significa Call to Action, que é chamada para ação. E o CTA, de uma certa forma, ele é proibido em todos os seus aspectos, porque a chamada de ação, ela é sempre para você gerar um gatilho, uma reação. Você escreveu sua opinião sobre um artigo, aí tá até tudo bem. E aí diz assim: se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Pode não ser a sua intenção, mas isso gera captação de clientela. Porque a pessoa ir até o seu WhatsApp poder buscar, ela com certeza não vai, e ainda mais se não tirar a dúvida, para tirar a dúvida, normalmente isso vai gerar consultoria. E não vai ser simplesmente alguma coisa. As dúvidas têm que ser sanadas com um post ali. Se a pessoa quiser mais, ela vai contratar você sem que você dê essa brecha. Mas como é que o CTA pode ser trabalhado? Na verdade, o CTA ele é trabalhado de uma outra forma. A gente pode até criar aqui um novo termo, CTI, na verdade, que seria Call to Information, que é a chamada para informação. A chamada para informação é a coisa mais comum. Você fala sobre um assunto e coloque o link para a pessoa ler. Por exemplo, você escreveu um artigo. Você pode fazer um breve resumo no post. Eu publiquei um artigo sobre direito condominial para permissão de animais em áreas comuns e segue o link. Esse seria o CTI. Seria diferente do CTA. O CTA seria: acabei de escrever um artigo, vocês podem verificar no link e se tiver alguma dúvida, entre em contato. Esse é CTA, esse já não pode fazer. Você pode fazer o outro, porque o outro é informação. O caráter é de produção intelectual, sempre, no caso do advogado. Então o CTA tem que tomar cuidado. Eu vejo o CTA não muito em texto de advogado, eu vejo em vídeo. É sutil? Nem tanto, dá para perceber isso. Mas o advogado muitas vezes não diferencia que ele transmitir a informação não significa dizer que ele pode dizer em canais adversos. O advogado ele pode chamar através do canal dele para poder tirar dúvida, mas o problema é que o advogado ali ele não está exercendo o trabalho, por exemplo, de um professor, que seria de propriedade intelectual nesse caso. A dúvida seria em propriedade intelectual. Direito condominial, não entendi, me explica. Seria diferente. Como é que o direito condominial se aplica no condomínio? Principalmente se daria uma consultoria jurídica que seria em valor, ou seja, seria um serviço prestado. Vê que tem uma diferença entre um e um outro, porque a abordagem de um e outro é diferente. Quando você pergunta uma dúvida para um professor, é diferente quando você pergunta para um prestador de serviço, que já vai tentar te vender uns 20 pacotes quando você perguntar isso. Então, o CTA, para advogado, não tem como usar. E lembre-se que o CTA não é simplesmente essa chamada de ação, que é baixa o e-book ou tal. Esse do e-book eu vou até dizer como é que pode ser feito. E não é um CTA. Na verdade, ele tem a ver com uma informação. O e-book, ele é que nem um link para uma informação disposta numa plataforma. Vamos dizer que você escreveu o artigo no LinkedIn e colocou o link no Facebook. Aí você coloca, leia o artigo no LinkedIn logo a seguir. Se você fizer um e-book, você está fazendo uma produção intelectual sobre um assunto em específico. E você está reunindo ele, possivelmente, num artigo, num documento de PDF, que poderia muito bem colocar num documento de LinkedIn. Quando é CTA no caso de um e-book? Quando você faz o seguinte. Quando você, na hora de pegar o e-book, você vai para a página e aí a página pede para você se registrar com o seu e-mail, que a gente chama de mailing. Quando o advogado capta o seu e-mail. Ele já não pode captar o e-mail porque a OAB impede. E o mailing já é uma prática de captação de clientela. Então ele não pode colocar uma condição. Não pode haver condições para eu baixar o e-book. Eu tenho que entrar naquele link e baixar o e-book. Se eu tiver condições, é CTA. Então o advogado não pode fazer nesse caso. Tá? É sempre uma condicional. Se vocês pensarem que o CTA é sempre uma condicional, olha, se você quer isso, então você vai fazer isso aqui. Se você quiser ganhar 25% de desconto, tem que encontrar esse serviço aqui. É C, então. Se não, é assim que a gente vê que é uma CTA. Se você tiver dúvida em identificar, sempre faz essa pergunta. Esse call to action está me gerando uma condicionalidade? Se tiver me gerando uma condicionalidade, eu não posso usá-lo se eu sou advogado. Se você não é advogado, você pode utilizar, não vai nem pensar nisso. Mas o CTA, ele tem sempre uma questão de condição. Sempre. Sempre. E é um valor recompensatório.
Porque geralmente todos os cursos sempre fazem esse tipo de coisa. Quando você vai fazer alguma coisa, não, assine aqui, faça isso daqui. Às vezes é opcional. Mas mesmo para o advogado, não pode ser opcional. Eu não posso entrar num site de um advogado e tá escrito assim, assine nosso newsletter. Não, não tem que ser opcional nem nesse sentido. Pode acontecer no LinkedIn, por entendimento dá. Porque no LinkedIn, por exemplo, quando você escreve algum artigo, você pode colocar em uma categoria. E eu, por exemplo, escrevo artigos do marketing. Quando uma pessoa assina essa categoria do marketing, ele recebe um e-mail como se fosse um newsletter, dizendo, olha, tem um novo artigo, aí vem os artigos listados no e-mail e a pessoa vai e acessa. Nesse caso, não tem problema. É um serviço interno do próprio LinkedIn. O objetivo não é capital, o objetivo é gerar informação. E quando a pessoa assina, ela está dando consentimento que ela quer receber aquela informação de acordo com você, né, como foi acordado ali. No caso do mailing, não. Você está pegando o e-mail dela. É óbvio que quando ela faz o registro, ela está dando consentimento? De uma certa forma, sim. Mas você está impondo ela. Você está impondo que ela dê o seu e-mail para baixar o e-book. E ela, se ela tiver muito interesse no e-book, ela vai ter que dar o e-mail dela. E o advogado, quando ele. Não o advogado, mas quando acontece essa condicionalidade, eu quero algo em troca. Algo em troca seria o quê? Nesse caso, distribuir a informação para você? Não, se eu quisesse distribuir a informação, o e-book não pode ter nenhum empecilho na frente. Se tem um e-mail na frente e eu preciso que você registre, isso já é um impedimento. Então, o meu objetivo não é distribuir informação, nesse caso. Meu objetivo é pegar o seu e-mail para te mandar a proposta. Então, o mail não pode acontecer nem nesse sentido e nem em outro motivo. Não pode acontecer. Ah, vou fazer uma pesquisa de mercado. Isso é de outra forma também. A pesquisa de mercado, muito acontece isso na área de marketing. Quando vai fazer a pesquisa de mercado, o prestador de serviço ou a empresa fornece um e-book para compensar a pessoa que vai fazer o questionário. Às vezes o questionário nem é grande, mas baixe o nosso e-book e saiba em 10 passos como fazer o melhor conteúdo. Só que para você fazer isso, você precisa fazer o questionário e dar o seu e-mail. O advogado, se você tiver que fazer pesquisa de marketing, só tem um impedimento para você, não faça mailing. Dê o seu e-mail aqui para a gente... Não. Numa pesquisa, quando você fizer... eu preciso saber quantas pessoas naquela localidade que eu vou instalar meu escritório tem problema de direito condominial, ou tem problema de condomínio, ou tem problema de síndico, eu vou pedir o e-mail dela. Você não vai pedir o e-mail dela. E nem peça o nome, nem o telefone. Nesse tipo de pesquisa, pergunta informações pertinentes à sua atuação de instalação do seu escritório. E você pode ter aquela dúvida, mas muitos lugares pedem. Mas no seu caso vai dar algum problema para você. Porque lembre-se, o fato de você pedir a informação, às vezes pessoal, às vezes é pertinente à pesquisa. Mas no caso do advogado não é, já que o advogado não pode vender. Então, por que você está pedindo o telefone e o e-mail dela? Você ouviu o podcast da Junqueira Consultoria. Eu sou o Rafael. Até a próxima.